Então, quando eu olho para aquele médico, que ele sai da sala de cirurgia, um pouquinho antes do Marcos chegar, voltando um pouquinho, Sim, sim. que ele sai, eu glorifico a Deus. Oh, glória a Deus! Eu falo desse jeito, aleluia! Louvado seja Deus! Já terminou, foi tão rápido. Olha a minha inocência. Não estava entendendo Não, ainda. não. Aí aquele médico olhou para mim, no entendimento dele, na ciência dele, né? Eu hoje até entendo ele. Mãe, a senhora não está entendendo? Me segurou assim, Zilda. Uhum. A senhora não está entendendo? Eu enfrento o centro cirúrgico do regional. Eu olhei para ele assim. Falou, se eu fosse a senhora, eu já avisava a família. Ah, A senhora não está entendendo? E eu olhei. Ele me largou assim, saiu de perto de mim, a maca passou. E aquela correria dos enfermeiros. E eu lembro que eu ouvi aquela palavra e naquele momento eu comecei a chorar muito. E eu ligo pro Marcos. Falo, Marcos, o médico disse que ele é para mim avisar a família. O médico, Marcos, ele tá sem esperança. Ele foi drenado, mas o médico falou para mim que eu tenho que avisar a família, Marcos. E eu ligo e ele fala, Lê, não deixa nada. Não deixa ninguém tirar o foco da cura do nosso filho. E o Marcos ali sempre me amparando. Sempre colocando palavras positivas para mim, na minha frente. E eu lembro que ele chega, ele já tá drenado, e a gente troca os lugares. Agora o Marcos entra em cena. E aquela tarde, Zilda, ele já tá drenado, já está com os dois pulmões drenados, e aquela tarde se passa. Chega a noite. Quando a noite chega, a situação dele, cada minuto que passava, ficava um pouco mais debilitada. Aí os médicos trocam, né, o plantão e chega a conversar com o Marcos. Fala, pai, nós decidimos entubar ele, o senhor autoriza? meu Deus. Porque do jeito que ele está aqui, pai, o senhor está vendo, ele está muito debilitado e ele está sofrendo demais. O senhor autoriza? É. Aí eu lembro, o Marcos me contando, ele fala que olhou para o doutor e falou assim, olha, doutor, faça o que for melhor Uhum. para ele. Então, o senhor pode nos dar licença? O senhor pode se retirar para a gente poder fazer todo o procedimento que precisa ser feito? E o Marcos conta que ele se retirou. Essa equipe, Zilda, eles começam todos os procedimentos que precisam ali ainda na semi-UTI. Uhum. E eles estão aguardando essa vaga dentro da UTI. Tá todo mundo aguardando essa vaga, porque ele tinha que entrar dentro da UTI. Era necessário por causa da situação. E ele é entubado ali naquele lugar. Só que chega um momento, Zilda, que os médicos precisam limpar aquele tubo. Eu não sei usar as palavras que eles usam, né? Tenho as palavras corretas dos procedimentos, mas eu não consigo trazer a memória agora. Então, eles vão limpar Uhum. o tubo. Aí o Marcos conta para mim, Zilda. Já era quase 1h da manhã quando isso aconteceu, porque eu lembro que eu estava sentada no tapete da minha sala e eu ligo para ele. E quando eu ligo para ele, eu pergunto para ele, Marcos, está tudo bem? Parecia que eu estava sentindo. Está tudo bem aí? Ele, calma, Lê, está tudo bem. Ele está descansando. Zilda, foi exatamente no momento em que eles estavam limpando o tubo, estavam fazendo algum tipo de procedimento ali, que o Marcos conta para mim que ele teve várias paradas cardíacas. Ele foi totalmente desestabilizado de tudo aquilo que eles já tinham feito naquele momento para estabilizar. Uhum. Uhum. E há uma correria muito grande ali dentro. De tentativas de animar, de fazer todo o procedimento para cuidar da vida. E há várias paradas cardíacas. E o Marcos olhando de longe, que ele não podia estar perto. E chega um momento em que a equipe médica se afastam.
pelo posicionamento do corpo, do ambiente, de como ele se comportar, é como se ele estivesse dizendo assim: nós já fizemos tudo o que nós podíamos. Não consigo mais ir além, sabe? Houve tentativas, houve correria, mas é como se eles tivessem dito isso para o Marcos. O Marcos conta que quando eles dá essa recuada, o Marcos entra pedindo licença, dá licença, dá licença. E quando ele entra, ele coloca os braços por debaixo. E um pouco antes, ele recebe uma ligação. E a orientação de Deus para ele é: repreenda no ouvido dele todo espírito de morte. E ele lembra. E ele vai, e ele abraça, e ele ora. E ele diz para mim que a oração dele era: eu disse para ela que ele vai viver. Não leva ele. Eu disse para ela que ele vai viver. Não leva ele. Espírito de morte, sai no nome de Jesus. Eu disse para ela, Jesus, que ele vai viver. Não leva ele. Zilda, as máquinas, os aparelhos, o coração volta. Glória a Deus. Ele consegue ouvir novamente os aparelhos e naquele momento ele diz que toda a equipe: sai, pai. Sai, pai. Dá licença, pai. Sai. E eles conseguem estabilizar o Pietro.